Então, galera, mais uma questão aqui da Petrobras, Operação Júnior de abril de 2010, sediada aí pela Sesgran Rio. Um corpo é solto do ponto A, aqui ponto A, um corpo é solto do ponto A, partindo do repouso de uma altura de 10 metros, percorrendo-se atrito o caminho mostrado na figura a seguir, que é esse caminho aqui, pode ser notado através da própria imagem, né? Qual a velocidade ao passar pelo ponto B? Então ele quer saber a velocidade nesse ponto, a velocidade B. Então que velocidade será essa? Lembrando que do ponto A ele parte do repouso, ele está a uma certa altura, 10 metros de altura, em relação a essa base aqui que é a referência. Perfeito, beleza. Percorre o caminho sem atrito. Qual a velocidade do ponto B? Situado a uma altura de 5 metros em relação ao chão, que é a nossa base, aqui é a nossa referência, que seria a linha zero, né? Referência zero. Ok, a primeira coisa que você tem que saber dessa questão é considerando aqui gravidade igual a 10 metros por segundo e as alternativas aqui abaixo, de A até a E. Não é possível anotar aqui, ok? Sim, você tem que saber nessa questão o seguinte, que a energia ela se conserva. Então a energia, se você pegar aqui dois pontos diferentes, por exemplo, vou pegar esse ponto que é o ponto que a gente tem informação, vou dizer que é o ponto zero. A energia mecânica nesse ponto zero, esse ponto inicial, ele vai ter que ser igual à energia mecânica em outro ponto que eu pegar qualquer, pode ser qualquer ponto, tá? A energia mecânica ela se conserva, quer dizer que o instante inicial, a energia mecânica vai ser igual ao instante final. Instante 1 ou instante 2, tanto faz. E lembrando que a energia mecânica ela pode ser descrita como a energia gravitacional, pelo menos nesse caso aqui, o que é que a gente tem? A gente tem a energia gravitacional, potencial gravitacional, que é massa multiplicado pela gravidade e altura, e a gente também pode ter também a energia cinética, que é a energia que está associada ao movimento, ok? Então aqui você pode colocar mv ao quadrado sobre 2, gravitacional e cinética, beleza? Então temos essas duas informações. O que a gente vai fazer? Primeira questão, o primeiro ponto que a gente tem que observar é que o corpo está em repouso. Interessante, o corpo está em repouso. Ou seja, quer dizer que na energia mecânica inicial, a minha velocidade ela é zero. A energia mecânica vai ficar igual a massa vezes a gravidade multiplicado pela altura. Tudo inicial, tá? Vou colocar aqui a altura inicial, H0, mais mv inicial ao quadrado dividido por 2. Vai ser igual a mgh final mais mv final ao quadrado dividido por 2. Então, é como eu falei, aqui você pode observar que a velocidade inicial ela vai ser zero porque ele vai partir do repouso, instante 1. Então, aqui ele só tem altura, ou seja, ele só vai ter energia potencial gravitacional, mgh, zero, que a gente pode colocar aqui mgh0, que é 10 metros, né? Correto? Então, aqui no ponto 2, eu posso ter velocidade. Inclusive, é o que ele quer que você calcule, a velocidade desse ponto B, né? Então, como é que a gente pode encontrar essa velocidade aqui? Eu sei que eu tenho aqui massa vezes a gravidade multiplicado pela altura final. Essa altura final, que é nesse ponto que a gente está analisando, 5 metros, mais a massa novamente multiplicado pela velocidade final, que é o que eu quero saber, dividido por 2. O interessante disso tudo é que você pode simplificar o cálculo, né? Simplificando os cálculos é dividir tanto o primeiro membro pela massa dessa composição aqui que eu tenho, né? Dessa matéria que eu tenho. Eu posso dividir o primeiro membro pela massa dessa matéria e o segundo membro eu faço a mesma coisa, porque o que eu faço no primeiro membro eu tenho que fazer no segundo. Então eu vou ter isso aqui, vou ter algo simplificado, vai ficar G10, que é igual a G5 mais velocidade final ao quadrado dividido por 2. Interessante, porque ele disse que a gravidade eu posso usar 10 metros por segundo ao quadrado, e já está na unidade que eu quero, que é no SI, já que a velocidade que eu vou ter que encontrar está em metro por segundo. Então vai ficar 10 vezes 10, que é igual a 10 vezes 5, mais a velocidade final ao quadrado
dividido por 2. Lembrando que essa velocidade final é a velocidade do ponto B. Ok, então você tem 100 aqui, menos passa o 50 para o outro lado, 5 vezes 10, velocidade final, quadrado dividido por 2. O que é que vai acontecer agora? Eu posso simplificar ainda mais essa equação. Aqui eu vou ter 50, né? Velocidade final ao quadrado, dividido por 2, passo 2 para o outro lado, 100, velocidade final, posso dizer que vai ser a raiz quadrada. O que foi que eu fiz? Passei 2 para o outro lado, multiplicando, 2 vezes 50 ficou 100, e depois eu joguei o quadrado para o outro lado. Posso dizer assim, né? A gente pode falar assim, não tem problema. E quando você faz essa operação, vamos supor que esteja jogando o quadrado para o outro lado, ele passa no formato de raiz quadrada. Ele ficaria mais ou menos a raiz quadrada de 100, né? Então a velocidade final ficaria mais ou menos 10 metros por segundo, que em módulo, basicamente, 10 metros por segundo. Ou seja, a resposta está aqui, ok? A resposta, letra D, 10 metros por segundo. Perfeito? Então é isso aí, questão simples, básica. Só tem que se ligar para esse quesito da questão da energia que se conserva. Mecânica inicial igual a mecânica final, show de bola. Valeu!